Boa tarde, pessoal. Opa, boa tarde. Bom, tudo pronto. Gravação principal e gravação backup em andamento. Então vamos iniciar os trabalhos. Hoje é dia 7 de dezembro. 7 de dezembro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Pessoal de casa me ouve bem? Sim. Beleza. Tranquilo. Show de bola. Então vamos lá. Bom, Banco de Dados 2, nós estamos estudando a parte de SQL. Para isso, nós temos usado como principal fonte de consulta o manual. Vou até disponibilizar ele aqui, já deixar ele aqui no jeito, para que a gente já possa usar ele também. E eu quero também eu quero fazer com vocês hoje um banco de dados novo. Um banco de dados novo, porque aquele nosso banco de dados de exemplo que nós temos utilizado, com apenas 3 tabelas, as tabelas vai chegar a um ponto em que nós precisamos de um banco de dados um pouco mais elaborado para que a gente possa fazer alguns testes mais significativos e também ter condição de fazer uso de mais tabelas. Como o nosso banco de dados só tem 3 tabelas, fica um pouco mais difícil. Você vai acompanhar pelo link da aula, né? Porque a gente está sem projetor, o negócio estragou aqui, você entra no link para você acompanhar. Deixa eu acessar aqui novamente. E aí eu vou consultar aqui para ver se a gente usa algum projeto que nós tenhamos feito da disciplina de linguagem de programação. Linguagem é bom, né? Da disciplina de banco de dados 1. Se tiver algum banco de dados legal, a gente só cria e pode falar, Matheus. Professor, eu ia fazer uma pergunta em relação às aulas online e também presencial. As duas estão contando presença, de modo geral? Ou só presencial? Até o final desse ano, como nós ainda estamos numa situação mista, né? Uma situação onde nós retornamos de forma presencial, mas no meu caso, nas minhas disciplinas, eu ainda estou deixando a critério do aluno acompanhar a aula presencial aqui no nosso laboratório ou acompanhar de casa. Até o final desse ano será considerado frequência a entrega das atividades. Aí, para fevereiro, eu não faço a menor ideia, tá? Então, para fevereiro,
a gente vai ter um período de férias. Para fevereiro, a minha expectativa é que a gente possa estar completamente presencial, né? Mas como eu não tenho essa certeza, quando a gente retornar em fevereiro, a gente vê se a gente vai ficar só presencial ou se eu vou manter esse esquema com as duas opções até o final da disciplina em março, né? Então, mas é isso aí, com relação à continuidade da disciplina a partir de fevereiro, eu ainda não posso afirmar nada. Mas até final agora, né, das aulas em dezembro, a frequência será contabilizada a partir da entrega das atividades. Tá certo? Entendi, tudo certo. Tá? Ô, professor, Sim, pode falar. a gente vai ter aula normal esse mês inteiro completo ou a gente vai ter algum É o recesso? calendário. É o calendário do Cefores. Sempre que vocês tiverem essa dúvida de se vai ter aula, se não vai, se é feriado, se não é, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu já mostrei, mas vale a pena mostrar de novo. Se você entrar aqui no site do Cefores, que é o ftm.edu.br/Cefores, e nós temos um item aqui na página do Cefores, que é o nosso calendário. Então, você clicando aqui no link do calendário, você vai ter aqui ó, o nosso retorno do calendário acadêmico 2020-2021. Então, por enquanto, esse é o último calendário que nós temos aprovado. E se você clicar aqui, ele vai abrir o calendário. Inclusive, tem aqui a resolução do Conselho de Ensino, que aprovou esse calendário. E aqui você tem, ó. Por exemplo, nós agora estamos em dezembro, cadê? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, dezembro está aí, ó. Dezembro e janeiro, ó. Então, nós teremos aulas até o dia 18 de dezembro. Depois nós vamos entrar num período de férias, que vai de 20 de dezembro a 30 de janeiro. E dia 31 de janeiro, retorna as aulas normais. E aí, sempre quando você tiver alguma dúvida com relação às nossas aulas, é só consultar esse calendário aqui, que nele tem tudo especificado. E as nossas aulas, o encerramento do segundo semestre de 2021, né? Nós estamos aí atrasados, é no dia 2 de abril. Ó. Então, logo depois do dia da mentira. Dia 1º é dia da mentira, no dia 2 encerra o semestre. Passou beirando. Tirou tinta. Já tá ok, professor. Bom, retomando aqui então. Esse banco de dados de exemplo é o que a gente tem utilizado. Como eu disse anteriormente, ele está um banco meio pobre, né? Só temos 3 tabelas. Então, eu vou procurar aqui no meu computador. Me dá só um segundo. Deixa eu ver se eu acho aqui alguns daqueles exemplos que nós fizemos na disciplina de Banco de Dados 1. Porque se eu encontrar, nós podemos fazer a implementação desse banco de dados e inserir os dados para ter um banco de dados de exemplo mais simpático. Eu achei um arquivo do Workbench aqui no meu computador chamado exercício 11. É esse que eu estou abrindo aí para vocês. Ó. Deixa eu ver a cara dele. É um banco de dados um pouco mais elaborado, né? Eu acho que é aquele exercício lá das farmácias, eu acho. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Achei um outro. Deixa eu ver esse outro. Esse aqui é um exercício da imobiliária.
É um exercício legal, hein? Deixa eu ver um outro que eu achei aqui. Tem um 5 aqui. Deixa eu ver a cara dele. Esse é dos pedidos de pizza. Também é simpático. Também é simpático. Os bairros têm os clientes fazem os pedidos de pizza, os pedidos têm os itens, que são as pizzas, com quantidade de preço. Eu vou ficar com aquele da imobiliária. Gostei. Você quer pegar o link? É andré.sqlweb.com.br andré.sqlweb.com.br /CTIT. Não, deixa eu conferir aqui. É o contrário. Só um segundo. Aqui. É isso mesmo. andré.sqlweb.com.br /CTIT.2021.2.pdf. .pdf. CTIT.2021.2.pdf. Isso, beleza. Bom, eu disse que eu gostei mais desse aqui, ó. O legal desse banco de dados é que ele tem algumas características interessantes aqui que a gente vai poder usar para fazer os comandos. Então, vamos relembrar aqui o que vai ser esse banco de dados de exemplo, porque nós vamos ter que cadastrar todos esses dados aqui para fazer uso desse banco de dados depois. Quando nós fizemos esse exercício, era um exercício que considerava, de forma muito simplista e resumida, uma imobiliária. Então, essa imobiliária tinha os imóveis para locação. Vê aqui, ó. Os imóveis. No caso, os imóveis, eles estavam associados apenas aos bairros, não tinha aqui no nosso projeto o endereço completo do imóvel, o que certamente não condiz com a realidade de uma imobiliária, mas foi o exemplo que nós implementamos. Então, o imóvel está localizado em um bairro, o imóvel tem apenas tamanho e quantidade de quartos. Esse imóvel, ele pode ter os respectivos contratos de locação. No contrato de locação, você vê que na tabela de contratos é necessário ter qual é o imóvel e qual é o inquilino, né? Do inquilino, nós só temos um ID e um nome. E esse contrato, ele tem uma data de início, uma data de término e o valor do aluguel. Cada contrato, a partir do início do contrato, é necessário o pagamento das mensalidades, né? O aluguel, a partir do momento que você faz o contrato de aluguel, à medida que vai vencendo mês a mês, você tem que pagar o aluguel. Então, para cada contrato, ele tem uma data de início, a partir daí, todo dia, provavelmente 10 ou 15 do mês seguinte, vai ter uma data de vencimento, que está aqui na mensalidade, vai ter uma data de pagamento,
e vai ter um valor, que é o valor que foi pago. E as mensalidades, elas estão todas vinculadas aos contratos. E essa tabela, e esse projeto, o exercício 4, se eu não me engano. Bom, então eu vou gerar o código desse banco de dados e vou criar esse banco de dados como um exemplo para a gente começar a utilizar. Então vamos lá, eu vou gerar o código direto aqui. Database. Está tentando uma conexão com o banco de dados. Tudo bem, vou pegar os códigos aqui, tabela por tabela. Então, vou copiar o SQL para criar a tabela de inquilinos. Bom, primeiro eu tenho que criar um novo banco de dados aqui, né? Então, vamos aqui no administrar contas. Gerenciamento MySQL. E aqui nós vamos criar uma nova base de dados que irá se chamar... Vou chamar de imobiliária. Imobiliária. Sempre. Oi, sim? Só pedindo para o senhor pedir para lembrar, o senhor falou de alteração e exclusão. Ah, cara, ótimo, bem lembrado. Eu vou até, inclusive, aproveitar esse banco de dados novo que eu estou implementando para falar de alteração e exclusão. Pronto, está aí criado o nosso banco de dados imobiliária. Deixa eu ver se eu atualizar aqui. Eu acho que tem que sair e entrar de novo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tem que sair, vou ter que voltar aqui para ele aparecer. Pronto, agora eu estou aqui no banco de dados imobiliária. Oi. Pode falar. Você conseguiu? O que eu estou fazendo de errado? Eu coloquei a senha, segui a orientação do TTLS, você não está usando a conexão daqui? Tô, mas esse certificado aqui, ó, não validar. Esse Wi-Fi não foi? Ixi, Maria. Não é? Qual usuário e senha você está usando? É o seu e-mail institucional? E a senha? Senha do Siscad. É isso mesmo, né? Eu também usei, o meu deu certo. Disso aqui, não tem nada aqui. Deixa eu ver. Qual que é o modo que você está usando aqui? Diz que é esse aí mesmo, TTLS. Tá. Tem um... Não. Acho que não é isso mesmo, não tem nada diferente do seu, não. Um saco isso aí, né? E se fosse marca do telefone, qual que é a diferença? Sabe dizer? O quê? Tipo de endereço. Não, isso aí não. Isso aí não tem nada a ver, não. Parece que deu um erro aqui, na minha imobiliária. Agora parece que foi, né? Então, vamos lá. Ctrl V para a criação da tabela. Eu tenho que tirar esse MyDB aqui, né? Então, criar a tabela de inquilinos. Eu vou aumentar o zoom desse negócio aqui mais um pouquinho, para a imagem ficar bem simpática aí, com tamanho legal para vocês. Então, executar. Executou com sucesso. Vamos voltar agora no Workbench. Já criamos a tabela de inquilinos, agora eu vou criar a tabela de bairros.
Ctrl V, apagando esse MyDB aqui. Executar. Tabela de bairros criada com sucesso. Depois da tabela de bairros, eu posso agora criar a tabela de imóveis. Então, SQL. Tem que tirar o MyDB aqui e aqui. Porque a tabela de imóveis tem um relacionamento com bairro. É importante lembrar, na disciplina de Banco de Dados 1, teve uma aula que eu fiz, uma aula específica para falar de integridade referencial, onde eu falei dessa referência com restrição de exclusão e restrição de update. Quem não lembra desse conceito, seria interessante voltar na aula lá no YouTube, essa aula que nós fizemos na disciplina de Banco de Dados 1, sobre integridade referencial. A próxima tabela agora será contratos. Vamos para o SQL. Vai ter um monte de MyDB que eu tenho que tirar. Porque contratos têm relacionamentos com imóveis e com inquilinos. Então, pronto. Vamos executar. Pronto. Criado com sucesso. E, por último, a tabela de mensalidades. Criar aqui a tabela de mensalidades. Pronto. Beleza. Então, temos aqui agora um banco de dados de imobiliária. Bom, vamos começar agora a inserir os dados nesse banco de dados. Podemos começar cadastrando bairros e inquilinos. Então, vamos colocar aqui alguns bairros. Eu vou abrir aqui do lado esquerdo a tabela de bairros para facilitar a visualização de quais são as colunas que tem. Então, insert into bairros. As colunas o ID e o nome, eu não sei se ficaram com a opção de autoincremento. Eu não me lembro, deixa eu conferir aqui na estrutura. Peraí, antes, deixa eu copiar isso aqui. Vamos ver aqui na estrutura. Bairros. Não foi colocado. Então, se não foi colocado, tudo bem, não tem problema. Então, eu vou informar o ID e o nome. Então, primeiro, bairro 1, Abadia. Cadastrar aqui vários. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos cadastrar 14 bairros. Depois eu quero guardar esses comandos aqui. Bairro Abadia, bairro Fabrício, bairro Alfredo Freire, bairro Olinda, bairro Residencial 2000, bairro Estados Unidos, Guanabara. Vai ajudando aí. Bairro que vocês lembram? Conjunto Uberaba. Qual? Conjunto Uberaba. Conjunto Uberaba. Conjunto Uberaba. Beija-flor. Beija-flor. Qual foi que vocês falaram aqui? Beija-flor. Ali do lado do Beija-flor tem o Morumbi. O que mais?
Jardim Primavera também. Boa Vista. Boa Vista. Nossa, o bairro Boa Vista é grande, antigo. Jardim Primavera, falaram aqui no Casa Jardim Primavera. Mais Santa dois. Marta. Santa Marta. Santa Marta, Rio de Janeiro, fechou. Santa Marta, Rio de Janeiro. Pronto. Vou copiar isso aqui para um bloco de notas e guardar esse negócio num cantinho aqui. E numa próxima vez que eu precisar, eu não vou ter esse sofrimento todo. Deixa eu gravar aqui. Deixa eu guardar numa pastinha aqui da disciplina. Só um momento. Aulas, resultados, dados. Pronto. Bom, vamos executar isso aqui, né? Porque se der algum erro, eu tenho que corrigir antes de guardar esses comandos. Vamos ver. Todos processados com sucesso. Então, agora na tabela de bairros, temos aí 14 bairros cadastrados. Bom, eu disse que depois dos bairros, nós iríamos cadastrar os inquilinos. E aí, para cadastrar inquilinos, eu tenho uma estratégia aqui. A tabela de inquilinos. Insert into inquilinos, que é só ID e nome. Então vai ser 1, alguma coisa. Então vamos colocar aqui também, colocar 15 inquilinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, eu falei que a estratégia que eu tenho para fazer isso aqui deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Eu dou um belo de um Google assim, ó. Preciso pegar nomes aleatórios de pessoas, né? Então, eu venho aqui no Google e dou um lista de aprovados 2020. E eu cato um link desse aqui qualquer e vejo se tem uma lista de nome de gente. Vamos ver. Lista com resultado. Vamos ver. Não gostei. Não gostei desse. Vou para uma próxima. Ó, tem uma lista de classificados aqui em ordem alfabética. Vamos pegar da letra A. Oba, olha o tanto de gente aqui, ó. Vou pegar alguns com a letra A. Três com a letra A. Vamos pular para a letra B agora. Letra B. Letra B. Vamos para a letra C. D de dado. D de doido. E
Depois da letra D, nós vamos para a letra F. Letra F. Depois da letra F, nós vamos para a letra J. A letra J, nós vamos para a letra M. Letra M. Mais um da letra M aqui. Nossa. Perdi a gravação de novo ali. Vou ter que usar a gravação do Meet. E eu não vi a hora que sumiu ali. Que droga. Só que está em casa não está entendendo, mas é porque eu faço uma segunda gravação com outro computador aqui. E esse computador, depois que era o mesmo que eu usava lá em casa, mas depois que ele veio aqui, voltou aqui para o laboratório de informática, o Mozilla cismou de perder a conexão do Meet no meio da gravação. Aí eu tenho que ficar usando a gravação que eu faço com vocês aqui do Meet para disponibilizar no YouTube. Essa gravação do Meet aqui, ela não é Full HD, ela é HD só. E aí a qualidade da imagem que vai para o YouTube para vocês depois não é tão boa como era antes. Mas eu já devo ter perdido alguns minutos de aula ali, não dá para continuar dali. Preciso descobrir depois o que está acontecendo. Bom, então deixa eu copiar aqui. Temos 15 inquilinos, vamos cadastrar para ver se vai dar certo. Deu certo. Então, temos os inquilinos. Vamos cadastrar agora imóveis. Então, vamos para a tabela de imóveis. A tabela de imóveis tem o bairro, o ID, vou pôr o ID primeiro. ID, o bairro, quantidade de quartos e o tamanho. Os valores serão o bairro, eu vou começar com o bairro 1, quantidade de quartos 3, tamanho 230. Teoricamente seriam metros quadrados, né? Ver se eu consigo melhorar isso aqui. Aí. Beleza. Vou cadastrar também 15 imóveis. Imóvel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bairro 1, 3, 2, 2, 6, 9, 10, 7, 4, 1, 2, 5, 3, 1, 2. Pronto. Esses são os bairros, a quantidade de quartos agora. 3, 4 quartos, 2 quartos, 1 quarto, 3 quartos, 2 quartos, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 1, 2, 3. O tamanho 230, 170, 95, 70, 400, 220, 170, 222, 123, 213, 390,
140, 130, 330 e 430. Pronto. Estão aí, então, os nossos imóveis. Copiei, executar. Processado com sucesso. Então, já temos agora também imóveis cadastrados. Já temos inquilinos, já temos bairros, já temos imóveis. Agora vamos fazer alguns contratos. Contratos de aluguel. Vamos tentar fazer o mais realista possível, para quando a gente for fazer as consultas e usar esse banco de dados como teste, a gente vai ter aí um banco de dados mais real para fazer as simulações. Então, para mim inserir os contratos, certinho, contratos. Os contratos têm um código, um imóvel, início, um inquilino, um término, um valor. Então vamos lá. Contrato 1, imóvel 5, início é sempre uma data. Então vamos imaginar um contrato de aluguel do passado. Esse imóvel ele foi alugado de 2003, maio, 1º de maio de 2003. O inquilino era o inquilino 6. E esse contrato foi até 2004, mês 6, dia 30/6. Foi quando ele terminou, e nesse período o aluguel foi de R$ 950. Vou fazer mais alguns contratos aqui. Então vamos lá, contrato 2, contrato 3, contrato 4, contrato 5. Vou trocar o imóvel, imóvel 3, imóvel 1, imóvel 6, imóvel 4. Esse imóvel aqui vai ser de 2000, 1º de fevereiro de 2000 a... Isso aqui é o inquilino, né? Inquilino 6, inquilino 4, inquilino 5, inquilino 3, inquilino 2. Então, aí coloquei alguns inquilinos. Opa, inquilino 2 já foi aqui, vou trocar para inquilino 1. Esse contrato aqui vai de 1º de fevereiro de 2000 a 30/6... Não, vamos mudar isso aqui. 30 de 2003, 30 de janeiro de 2003. O aluguel aqui nessa época foi R$ 2.300. Esse outro contrato número 3, ele vai ter início em 2015, no mês 4, vai vigorar até 2017, mês 8, e o valor era R$ 1.900. O contrato 4 do imóvel 6 vai ter vigência de 2012, de 1º de dezembro a 2014, 30 de março. E o aluguel vai ser R$ 2.100. O 5º contrato vai ter vigência de 2018, a partir de 1º de setembro, e vai até 2020, outubro, 30 de outubro
a um aluguel de 1.650. Ok, vou colocar esses primeiros 5 contratos aqui. Executar. Deu certo. Vou guardar esses contratos aqui no meu bloco de notas. Pronto. Agora eu vou voltar aqui e vou colocar mais alguns contratos. Vamos lá. Então eu parei no contrato 5, agora eu vou fazer o contrato 6, 7, 8, 9 e 10. Vou trocar o imóvel. Agora eu tenho que ficar atento, porque eu não posso ter 2 contratos de aluguel do mesmo imóvel em períodos que se chocam. Por exemplo, se o imóvel estava alugado no ano de 2000 para alguém, eu não posso pôr nesse mesmo período esse mesmo imóvel para outro inquilino, né? Então temos que tomar esse cuidado. Para evitar esse problema, eu vou trocar os imóveis aqui. Então, eu já tinha colocado os imóveis 53164. Então, vou colocar o 2, vou colocar agora aqui o 8, o 9, o 10 e o 11. Aí eu não corro o risco de repetir o imóvel. Mas daqui a um pouquinho a gente vai repetir alguns só para ter uma sequência onde um imóvel terá mais de um contrato de locação. Os períodos. Vamos colocar aqui 2005, 2008, 2009, 3, 2004, 7, 2005, 10. Aqui, ó, nós vamos poder fazer coisas do tipo de quantos dias durou um contrato de aluguel. Isso aqui é um negócio interessante de se fazer. São coisas que vão gerar exercícios mais complexos, consultas mais complexas. Vamos pegar aqui o contrato 8, será de 2017 a 2019, no mês 11. Não necessariamente tudo dia 30, né? Vou pôr aqui, ó, dia 21, dia 12, dia 23, dia 26, dia 17, 18. Esse último aqui nós vamos colocar ele de 2017 até outubro até 2020, fevereiro, 18 de fevereiro. Ok? Então temos aqui mais 5 contratos processados com sucesso. Agora eu vou pegar um contrato em específico, um imóvel. Vou pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. Vou trazer ele de volta para a gente relembrar. Nós fizemos esse contrato aqui, ó. Contrato número 3 era do imóvel 1, que foi de 1º de abril de 2015 a 30 de 8 de 2017. Então agora nós vamos repetir. O último contrato feito, deixa eu ver aqui, foi o contrato 10. Então, nós vamos fazer aqui agora o contrato 11 para o mesmo imóvel 1, que teve esse contrato, essa locação de abril de 2015 a agosto de 2017, ficou fechado de 2017 a 2019, quando foi em 1º de agosto de 2019, ele foi novamente locado para o inquilino 12. Ainda, esse contrato ainda está ativo, portanto, ele não tem uma data de término, a data de término fica null, ou seja, o contrato ainda não foi encerrado, está vigente, consequentemente, ele tem que ter as mensalidades geradas para os meses
consecutivos aí, né? O aluguel é 2.350. Então, eu deixei isso aqui embaixo só para me lembrar que o imóvel 1 teve esse período de locação de abril de 2015 a agosto de 2017. Estou gerando um segundo contrato para o mesmo imóvel 1. E esse contrato é o contrato de número 11 para o mesmo imóvel 1, com vigência a partir de agosto de 2019. O inquilino agora é o inquilino 12 e esse contrato, o aluguel é 2.350 e ainda está vigente, não foi encerrado. Então vamos executar esse cara aqui. Vou gerar um outro caso desse tipo. Vou pegar um qualquer aqui. Tínhamos esse aqui, ó. Era o contrato de número 7 para o imóvel número 8, que foi de julho de 2004 até outubro de 2005, com o inquilino 4. Então, vamos lá. O próximo agora é o contrato número 12. O imóvel continua sendo o imóvel 8. Ele foi devolvido em 12/10/2005. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Ele foi alugado novamente em 2006, no mês 10, para o inquilino 14, e foi devolvido em 2009, no mês 3, no dia 22. Esse período de contrato aqui, o aluguel foi R$ 1.800. Vou aproveitar esse aqui de cima e já vou gerar um outro contrato para esse mesmo imóvel 8. Vai ser o contrato número 13, mesmo imóvel número 8. Ele foi liberado em março de 2009, então em 2012, mês 3, ele foi novamente locado para o inquilino 14. Não, 14 já foi. Não, pode ser o mesmo. Vou manter o mesmo inquilino. O inquilino ficou lá de 2006 a 2009, depois o mesmo inquilino resolveu voltar e morar de 2012 a 2000. Então vai ser o mesmo inquilino 14, que morou de 2012 a 2015, janeiro de 2015, até o dia 20. O aluguel nessa época era R$ 2.100. Então vejam que esse imóvel número 8, ele está tendo até aqui 3 contratos. E eu ainda vou fazer o seguinte, vou colocar mais um contrato para ele aqui. Esse imóvel 8 ele é muito alugado. Então nós vamos ter o contrato 14, onde esse imóvel ele foi devolvido em 2015, depois ele foi alugado novamente em 2020, em abril, 1º de abril, o mesmo, aí o inquilino era outro, era o inquilino 15, e esse contrato está ativo até hoje, ou seja, o inquilino está lá ainda, e ele paga R$ 2.600 de aluguel. Então vou colocar mais esses 3 contratos aqui na nossa tabela de contratos. Olha só, a quantidade de possibilidades que nós temos com esse novo banco de dados que nós vamos usar de exemplo é situações do tipo, quais imóveis ainda estão alugados? Quais imóveis estão fechados, sem nenhum inquilino? Tudo isso são exercícios que a gente pode criar e depois responder usando os comandos. Eu agora esqueci se eu processei ou não. Comando, mas na dúvida eu vou processar de novo, porque se eu já tiver executado, o 12, 13, 14 vai dar erro, porque já existe. Eu poderia consultar a tabela lá também, né? Ó, deu erro. Então, porque realmente já existe, se eu for lá nos contratos, 12, 13, 14 realmente já existiam. Então, já tinha processado esses comandos. Então, aqui, olhando aqui, é mais fácil ainda, né? Quais contratos ainda estão vigentes? Apenas o contrato 11 e o 14. Porque os contratos 11 e 14, a data de término está nulo. Então, assim eu sei que esses contratos estão vigentes, significa que tem inquilino lá morando até hoje. Então, fica fácil de saber
que os únicos imóveis ocupados que eu tenho hoje é o imóvel 1 e o imóvel 8. Todos os outros estão desocupados, porque não tem contrato vigente, né? Contrato vigente é sem data de término. Ok? Então, nós já temos os contratos. Agora vai dar um pouquinho de trabalho, mas nós vamos gerar as mensalidades para todos esses contratos que nós fizemos. Pelo menos alguns. E aí, depois, com mais calma em casa, eu vou gerar aí os dados para esses... Aliás, eu vou fazer alguns aqui e depois nós vamos dividir essa tarefa, tá? Vamos dividir essa tarefa. Porque cada contrato desse vai gerar uma série de mensalidades. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vou pegar aqui o primeiro contrato que nós cadastramos. O primeiro contrato que nós cadastramos foi esse aqui, ó. Contrato número 1, imóvel número 5, que foi de 1º de maio de 2003 a 30/6/2004 para o inquilino 6, no valor de R$ 950. Esse é o contrato. Consequentemente, eu preciso gerar as mensalidades desse contrato. Vou deixar isso aqui para a gente lembrar qual é o contrato, mas as mensalidades serão inseridas da seguinte forma. Certo? Into mensalidades. A tabela mensalidades tem o ID, tem o contrato, tem o pagamento, tem o valor e o vencimento. E os valores? Bom, mensalidades eu vou começar, vai ter o ID1, contrato. Se eu estou fazendo as mensalidades desse contrato aqui, ó, é o contrato número 1. Data de pagamento e data de vencimento e valor. Bom, data de pagamento. Vou deixar em branco aqui por enquanto, depois a gente preenche. O valor. Se o contrato era de R$ 950, vou pôr o valor do aluguel aqui de R$ 950. Bom, se o cara alugou esse imóvel, deixa eu já organizar aqui. Se o cara alugou esse imóvel de maio de 2003 a junho de 2004, por exemplo, ele entrou no imóvel dia 1º de maio de 2003. Então, a primeira mensalidade dele terá vencimento em 2003, 6, 10. Eu vou considerar sempre que o inquilino paga aluguel no dia 10 do mês seguinte. Ele não paga aluguel adiantado. Ele paga aluguel no mês seguinte, no dia 10, tá? Então, vamos lá. Esse cara teve aqui, ó, dia 10/6/2003 é o primeiro aluguel. Vou considerar que ele pagou em dia. Ele pagou no dia, sei lá, no dia 8. 8/6. Então, pagou 2 dias adiantados, então ele paga só os 950 do aluguel. Não teve juros, não teve multa, não teve nada. E aí, o que acontece? Se esse contrato acabou no dia 30/6/2004, eu vou ter que fazer todas as mensalidades dele aqui. Vamos lá. São quantos meses de aluguel? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 1, 2, 3, 4, 5. São 12 meses de aluguel. Epa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, vamos lá. Então, as mensalidades. Mensalidade 1, mensalidade 2, mensalidade 3, mensalidade 4, mensalidade 5, mensalidade 6, mensalidade 7, mensalidade 8, mensalidade 9, mensalidade 10, mensalidade 11, mensalidade 12. Beleza. O imóvel, o contrato é sempre o mesmo, que é o contrato 1, só que o vencimento muda. 10/6/2003, 10/7/2003, 10/8/2003, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, aí virou. Depois de 10/12/2003, passamos para 2004, 10 de janeiro de 2004. O próximo será
10 de fevereiro de 2004, 10 de março de 2004, 10 de abril de 2004 e 10 de maio de 2004. O último vencimento é 10 de maio de 2004, porque esse contrato ele acabou no dia 30/6, não, então ele tem que pagar o do mês 6 também, ó. 10/6 de 2004. Então tem mais um aqui ainda. Fiz as contas erradas, né? Ele vai ter mais uma aqui, que vai ser a mensalidade 13, e vence em 10/6 de 2004. Foi o último aluguel que ele pagou. Agora vamos colocar aqui as datas de pagamento. Esse aqui ele pagou em dia. Esse aqui vencia dia 10/7 de 2003. Ele pagou exatamente no dia 10/7 de 2003. Esse vencia dia 10/8 de 2003. Ele pagou no dia 10/8 de 2003. Esse aqui vencia 10/9 de 2003. Esse ele pagou com 5 dias de atraso. Ele pagou dia 15. Então ele pagou R$ 980 de aluguel, porque ele pagou 5 dias de multa e juro. Esse aqui venceu dia 10/10 de 2003. Ele pagou no dia. Depois que ele pagou aquele juro, aquela multa, ele ficou mais esperto e pôs em débito automático. Sempre pagava no vencimento. E pagou no dia 10/12. Essa venceu 10 de janeiro de 2004. Ele pagou 10 de janeiro de 2004. 10 de fevereiro de 2004. 10 de fevereiro de 2004. 10 de março de 2004. Ele pagou 10 de março de 2004. Aqui também pagou. 10 de maio de 2004. Ele pagou adiantado. Vamos pôr aqui no dia 5/5 de 2004. Dia 10/6 de 2004, que foi a última. Ele pagou no dia 10/6. Bom, então aqui ó, eu gerei todas as mensalidades desse primeiro contrato que nós inserimos dentro do nosso banco de dados. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou interromper aqui, eu vou distribuir todos esses contratos para vocês. Cada aluno vai fazer esse insert das mensalidades para 1 ou 2 contratos, dependendo da quantidade de pessoas que nós tivermos aqui na aula. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que é a informação do contrato, e eu vou inserir essas mensalidades aqui, que é as mensalidades do contrato 1. Então, deixa eu só salvar essas mensalidades aqui. Pronto. E deixa eu executar agora. Vamos executar. Beleza, deu certo. Então, se eu vier aqui agora na tabela de mensalidades, eu tenho aí as mensalidades, todas as mensalidades do contrato 1, devidamente cadastradas. São só 12, né? 13, aliás. Beleza. Aí, nós vamos dividir agora. Bom, de qualquer forma, vai ter o vídeo da aula para vocês acompanharem depois. Então, nós vamos dividir aqui, ó. Deixa eu pegar a listinha aqui dos presentes. Quantos contratos nós temos? Nós temos 14 contratos. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Vou fechar esse aqui. Temos 14 contratos na tabela. Eu vou dividir aqui agora, ó. 14. Nós temos 9 pessoas online. Então, vamos lá.
Vou seguir aqui a lista do... o Luiz Felipe está com 2 usuários, então, na realidade, em vez de eu estou com 2, o Luiz Felipe está com 2. Então, na realidade, em vez de 11, são 9. Tirando eu, são 8. Nós temos 8. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Diego Borges, você vai ficar com os contratos 2 e 3. Flaviele, contratos 4 e 5. O Gabriel, 6 e 7. Gesiel, 8 e 9. Luiz Felipe, 10 e 11. Marcelo, 12 e 13. O Matheus vai ficar com o contrato 14 e o Matheus deverá criar o 15º contrato. E o Vinícius vai criar os contratos 16 e 17 e fazer as suas respectivas mensalidades. Certo? Professor, Bom, oi, pode falar. então para criar o banco de dados e adicionar esses dados novos, no caso? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp da turma o arquivo TXT com tudo que eu fiz até agora. Vou mandar os create table, vou mandar os comandos insert que eu fiz até agora, porque isso facilita para vocês. Tá? Porque aí todos vocês terão uma cópia dos comandos que eu fiz até agora. E aí, de acordo com a tarefinha que eu passei, que eu acabei de falar, vocês vão fazer os comandos insert para inserir as mensalidades nos contratos que eu passei para cada um de vocês. Vocês vão me devolver na próxima aula. Aliás, vocês podem, à medida que vocês forem terminando, não precisa esperar a próxima aula da semana que vem, não. Vocês podem ir me mandando no WhatsApp o arquivo texto com os comandos insert de vocês. Eu vou juntar tudo isso num único arquivo texto depois. Certo? A gente vai fazer as mensalidades? Sim, o seu é qual contrato? 8 e 9. Então você vai pegar os contratos 8 e 9 e fazer as mensalidades dele. Igual eu fiz. Isso. Igual eu fiz aqui as mensalidades do contrato 1. Teve alguns alunos aqui do final, eu acho que o Matheus e o Vinícius, que não sobrou muito contrato, então eu contemplei eles com a criação de um contrato, que é só um comando insert. Eles vão ter que criar o contrato e as mensalidades. E não vale ficar criando contratinho de 6 meses só, não, para dar pouco trabalho, não. Cria uns contratos aí pelo menos de 1 ano e meio, né? Para a gente ter um banco de dados de teste bem legal aí. Tá certo? Alguma dúvida, galera? Professor, Sim? é Flaviane. Pode falar. Qual que eu cliquei? Ixi, Flavielle, agora nós vamos ter que olhar o vídeo no YouTube depois, porque eu não lembro de cabeça, não. Eu fui olhando aqui e fui falando. Não fala o meu nome? Depois a gente... Falei seu nome também. Uhum. Eu só não lembro qual que ficou para você, tá? Mas depois a gente confere no vídeo do YouTube, você dá uma olhadinha lá. E aí você vai saber quais são os seus contratos para você criar as mensalidades. Dito isso, agora eu vou parar esse banco de dados exemplo. A partir da próxima semana a gente já poderá usar ele, porque ele vai estar um banco de dados com bastante informação e vai possibilitar a gente de criar e fazer vários exemplos. Então, agora eu vou ensinar, como muito bem o colega aqui na sala lembrou, que eu pedi na semana passada para que vocês me lembrassem para a gente estudar o delete e o update, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte. O Luiz Felipe está querendo saber se basicamente o senhor vai mandar os contratos zerados para nós irmos fazendo. Eu vou te mandar, aliás, deixa eu ver, eu não vou postar aqui no chat porque é um arquivo texto muito grande e vai ficar meio estranho. Eu vou postar no grupo do WhatsApp esse arquivo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É um arquivo texto que tem tudo que eu fui fazendo aqui, ó. Tem o insert dos bairros,
o insert dos inquilinos, o insert dos imóveis e o insert dos contratos. E aqui no final, os insert das mensalidades que eu fiz do contrato 1. Eu vou colocar aqui nesse arquivo também o comando create table. Eu vou, inclusive, já fazer isso agora para que vocês vejam que eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês, para que vocês possam reproduzir na conta de vocês esses procedimentos que eu estou fazendo aqui. Porque na hora que você for me mandar os seus comandos insert, você vai ter certeza que os seus comandos insert funcionaram. Então deixa eu copiar aqui de novo, ó, porque eu não tinha salvo isso. Então, o comando de criação da tabela inquilinos, criação da tabela de bairros, vocês poderão recriar na conta de vocês do data center esse banco de dados, seguindo todos os passos que eu fiz nessa aula até agora. Para facilitar isso, eu vou mandar esse arquivo para vocês aqui. Ó. Arquivo tem todos os comandos aqui, você pode executar até tudo de uma cacetada só. Você pode pegar tudo isso aqui, colar lá na aba SQL, vocês vão ver que funciona lindamente. Peguei o imóveis, agora eu vou pegar os contratos. Eu vou até fazer isso aqui para que vocês vejam. Ó. Vou pegar aqui agora os contratos. Nossa, eu estou preocupado aqui com esse mistério desse computador ali, perdendo a conexão do Meet, viu? De novo. Então está aqui a tabela de contratos e, por último, a tabela de mensalidades. Pronto. Salvei esse arquivo texto. Vou até fazer um teste aqui para que vocês vejam. Ó. Vou pegar esse meu banco de dados de imobiliária e vou apagar, excluir tudo. Então eu vou eliminar primeiro a tabela de mensalidades. Depois que eu eliminei as mensalidades, eu posso eliminar os contratos. E depois de um trabalhão danado desse, vocês vendo eu apagar isso aqui, vocês devem estar até tendo um arrepio aí, né? Vou apagar agora os imóveis. Vou apagar agora os inquilinos. E vou apagar agora os bairros. E eu voltei com o banco de dados imobiliária completamente vazio, sem nada. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse arquivo texto, que é o arquivo texto que eu vou postar lá no grupo de WhatsApp da turma. Ó, vou copiar tudo que está aqui dentro desse arquivo texto. Vou vir na aba SQL e vou colar. Ó. E vou mandar executar. Pimba! Alguns segundos depois, tá aí. O banco de dados imobiliária, novamente, vamos atualizar aqui. Ó, com a tabela de bairros, todos os bairros cadastrados, tabela de contratos, todos os contratos cadastrados, os imóveis, os inquilinos e as mensalidades que eu tinha inserido. Então, foi até bom a gente fazer esse teste, porque eu acabei de comprovar que esse arquivo texto que eu tenho aqui, que eu vou mandar para vocês no grupo de WhatsApp, você pode criar o banco de dados lá imobiliária na sua conta e rodar esse arquivo texto inteirinho que ele funciona. Professor, Pode falar. qual que é a atividade que o senhor deixou? Bom, a atividade é vocês criarem os comandos insert
para os contratos que eu passei para vocês. Para fazer isso, o ideal é que você recrie esse banco de dados aí na sua conta do data center, para que depois você me envie todos os comandos insert para a tabela mensalidades daqueles contratos que eu passei para cada um de vocês. Então, o que vocês vão... Eu vou te mandar esse arquivo texto completo. E depois você vai me mandar um outro arquivinho texto somente com os comandos insert que você teve que criar de acordo com o contrato que eu passei para cada um de vocês. Ficou claro agora? Professor, então a gente vai criar novas mensalidades baseado no que a gente criou as três. Repete, por favor, que eu não escutei. A gente vai criar novas mensalidades dos contratos que a gente tem. Seria isso? Isso, você vai ter que criar as mensalidades do contrato que eu passei para você. Lembre-se que cada contrato, ele tem uma data de início e término. Vou dar um exemplo aqui, ó. O contrato, sei lá, o contrato número 7, que eu não sei de quem que é. O contrato número 7, ele foi de julho de 2004 a outubro de 2005. Então, você tem que criar as mensalidades de 10 de agosto de 2004, 10 de setembro, 10 de outubro, entendeu? Todas as mensalidades a partir de agosto de 2004 até o dia 10 de 10 de 2005. Né? Quem for o dono desse contrato número 7. Ficou claro? Professor, eu estou um pouco confuso ainda. Tem que dar um exemplo aí, professor? Acabei de dar o exemplo. Quem é a pessoa que pegou o contrato número 7? Estou se digitando lá na área, não? Fui eu, professor. Foi o Gabriel. Então, o que o Gabriel vai fazer? O Gabriel vai pegar, se ele ficou com o contrato número 7, além do outro, né? Para o contrato 7, ele vai ter que fazer um insert desse tipo aqui, ó. Insert na tabela de contratos. Insert na tabela de mensalidades para o contrato 8. Ele vai ter que fazer um insert para o contrato 8, com vencimento no dia 10 de 5 de 2000. Opa, contrato 8, qual que é? Esse aqui mesmo, né? Vai fazer uma mensalidade no dia 10 de maio de 2017, 10 de junho de 2017. Esse contrato 8 aqui, no caso, ele vai até 23 de 11 de 2018. Então, você tem que pensar o seguinte, o contrato que eu te passei, ele tem uma data de início e uma data de término. E do início até o término, esse inquilino pagou o aluguel sempre no dia 10 do mês seguinte. Então, se o contrato começou em 1º de abril de 2017, a primeira mensalidade dele é dia 10 de 5 de 2017. E assim sucessivamente até a última data do contrato. Para isso, deve-se criar o insert das mensalidades. Tá claro agora? Professor, é o seguinte, professor, eu só explicar assim, digitando lá na página lá. Então, é só você pegar no vídeo do YouTube depois o que eu fiz com o contrato 1. Sim. Foi exatamente isso que você está querendo. Eu peguei o contrato 1, que é esse aqui, ó. O contrato que começava no dia 1º de maio de 2003 e terminava dia 30 de 6 de 2004. Com base nas informações desse contrato número 1, eu fiz as mensalidades dele que está aqui. Tá? Então, depois você pega na aula, quando ela for para o YouTube agora à tarde, e volta nesse ponto que eu fiz essas mensalidades. Eu fiz essas mensalidades olhando para o contrato número 1. Aí é exatamente o exemplo que você vai ter. Okay. Bom, beleza? Aí qualquer outra dúvida depois você me fala. Qualquer Okay. coisa também, nós temos os 2 monitores da disciplina que vocês podem acionar eles, tá? Uhum. Vocês já acionaram os monitores, gente? Eu preciso depois colocar o nome e o WhatsApp. Eles estão no mesmo grupo que vocês, né? É o Rodrigo e o... Nossa, esqueci o nome do outro monitor.
Ah, mas só você dá um grito no grupo do WhatsApp, vocês conseguem postar mensagem, fala assim, ô, quem é o monitor? Os dois estão lá também. Se vocês precisarem de algum apoio de monitores, fiquem à vontade para chamar no grupo do WhatsApp lá. Um eu lembro que é o Rodrigo, porque ele já é monitor há muito tempo, o outro é um monitor novo, não estou lembrado do nome aqui. Acho que é Lucas, se não me falha a memória. Beleza, então depois eu mando esse arquivo lá no grupo do WhatsApp. E agora eu quero ensinar para vocês duas coisas. O delete. Aqui. São duas coisas que eu quero mostrar para encerrar a aula de hoje. O delete, que é o item 6.4.4 do manual, daquele manual PDF que eu disponibilizei para vocês. Não, desculpa. Eu selecionei, falei delete e marquei o update. Falei para vocês que eu estou precisando de férias, gente. Ai, senhor. Bom, vamos lá. Então, eu quero mostrar para vocês o update, que é o 6.4.4, e o delete, que é o 6.4.5. Eu quero explicar os dois. Como o delete é mais simples, eu vou começar por ele. Por que o delete é mais simples? O que o delete faz? Ele apaga linhas de uma tabela. Simples assim. Então, se eu pegar esse banco de dados nosso de exemplo aqui, ó, deixa eu ver o que eu consigo apagar aqui. Como eu tenho aquele arquivo maravilhoso agora, eu posso apagar qualquer coisa aqui, né? Vou apagar mensalidades. Aqui, ó. Eu tenho tabela de mensalidades. Se eu clicar na tabela de mensalidades, aparece aqui as 13 mensalidades que eu criei, né? Então, se eu for aqui na aba SQL e digitar o comando delete é sempre delete from, tá? Delete from, o nome da tabela, mensalidades. Então, repetindo, o comando delete é sempre delete from, o nome da tabela. Aí eu tenho duas situações. Primeira situação, se eu não colocar mais nada, eu vou apagar o conteúdo inteiro da tabela. Vou apagar todo o conteúdo da tabela. Então eu vou fazer o teste aqui, ó, delete from mensalidades, executar. Isso aqui é um comando tão perigoso que até o PHP admin está falando aqui, cara, você tem certeza que é isso que você quer? Porque se você faz um delete numa tabela e não especifica nada, a tabela inteira vai embora, a não ser que tenhamos restrições de integridade referencial. Lembre-se da aula de integridade referencial, lá da disciplina de banco de dados 1, está lá no YouTube, vale a pena ir lá e dar uma recapitulada. E na descrição dos vídeos lá no YouTube eu estou colocando o que a gente estudou, tá? Então, se você tiver uma dúvida, você vai clica no vídeo e vai na descrição que vai estar lá, integridade referencial, update e delete restrict, etc. Lá os comandos, tá? Vou dar um OK aqui. E a tabela de mensalidades foi embora. Olha lá, ó. 13 linhas afetadas. Se eu clicar aqui de novo, ó, a tabela de mensalidades está vazia. Então, delete from, o nome da tabela. Tchau. Deleta o conteúdo da tabela, tá? É o conteúdo. Isso. A tabela continua aqui, ó. A tabela mensalidades, com toda a sua estrutura, só que é uma tabela que está vazia. Certo? Foi muito bom a sua observação. Delete from apaga todo o conteúdo da tabela. A tabela continua existindo vazia. Tá? Tem um comando que apaga a tabela, que é o drop table. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas quando eu vim aqui naquele outro momento e cliquei nesse botão elimina, para eliminar as tabelas, ó, ele até mostra aqui, ó, drop table mensalidades. Tá vendo? Então, delete from, o nome da tabela, apaga todo o conteúdo da tabela, ou seja, todas as suas linhas, mas a tabela continua existindo vazia. Mas o delete from a tabela, gente, isso é raro, tá, de se fazer, não é muito comum, não.
Eu vou para a tabela de contratos aqui agora, que a gente tem contratos aqui. Qual que é o mais comum? Eu vou até abrir numa outra aba aqui, ó, a gente conseguir olhar isso aqui. O mais comum é eu colocar delete from. Como eu vou apagar agora da tabela contratos, delete from contratos, o mais comum é eu colocar a cláusula where, que vocês já conhecem. Nós usamos muito essa cláusula no comando select, quando a gente vai fazer consultas. O filtro, exatamente. O mesmo reflexo que a cláusula where tem no select, ela vai ter aqui no delete. Lá no select, a cláusula where separa, filtra as informações que me interessam na consulta. Aqui no delete, a cláusula where vai separar quais linhas devem ser excluídas. Então, vamos ao exemplo. Se eu quero excluir, por exemplo, o contrato... Isso. Aqui na cláusula where, nós podemos usar todos aqueles recursos que nós aprendemos lá no select. Por exemplo, eu quero apagar o contrato número 6. Então, é ID igual a 6. Então, eu faço quando ID igual a 6. Vou executar. Ok. Apagou. Se eu voltar aqui agora e der uma atualizada, veja que agora eu tenho aqui todos os contratos, exceto o contrato número 6, que desapareceu. Aqui, ó, tem o 5. Tem o 5 e pulou para o 7. Tá vendo? 5, 7. O 6 foi embora, foi excluído. Eu poderia também mandar excluir todos os contratos com valor de aluguel inferior a R$ 1.500, por exemplo. Quantos tem? Tem um de 1.200 aqui. Ó, tem um de 950. Tem um de 1.200. Só. Tem só esses dois. Como é que eu faria isso? Delete. Eita. Caramba. Delete from contratos quando o valor for menor, né, que eu falei, né? Menor que R$ 1.500. Não é isso? Então, todos os contratos onde o valor for menor que 1.500, eu quero apagar. Então, deverá assumir esse de 950 e esse de 1.200, que foram os únicos dois que nós identificamos que tem o valor menor que 1.500. Então, vamos executar? Executou. Processou com sucesso. Ele até fala para a gente, ó, 2 linhas afetadas. Então, na hora que eu atualizar aqui, ó, sumiu. Professor, Sim, pode falar? esse delete ele pode usar junto com o select, né? Não. Não, seria não. Caso o select tem outra forma de deletar, seria? Com o select, você faz consulta. Ah, tá. Com o delete, eu faço exclusão. Então, são 2 comandos diferentes. Agora, eu poderia mandar excluir e na cláusula where do delete, aí o que você está perguntando complica um pouquinho para algumas pessoas, pode ser que não entendam. Mas, por exemplo, eu quero excluir alguns contratos quando o mês... Nossa, vai ser punk isso aqui, mas eu vou fazer assim mesmo. Quando o mês de início do contrato estiver contido ou for igual, e aqui dentro eu faço um select para buscar alguma coisa. Ou seja, isso aqui é um conceito chamado subquery, que nós vamos estudar bem mais para o final da disciplina. Tá? Então, enquanto a gente não chega nessa parte dessa disciplina, eu prefiro que vocês, no momento, entendam que
O select é uma instrução SQL de consulta que eu mando para o software de banco de dados e depois que o software de banco de dados processa esse comando, ele me devolve uma matriz com os dados que foram obtidos a partir daquela consulta que eu solicitei. Isso é o comando select. O comando delete, eu estou mandando apagar linhas de uma tabela. E quando eu mando esse delete para o mesmo software de banco de dados, eu falo para ele deletar da tabela tal, aqui no caso é a tabela contratos, e eu falo quando eu especifico critérios para o banco de dados não apagar tudo. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, pedir para apagar todas as mensalidades cujo contrato teve início no primeiro semestre. Olha que doideira. Isso são exercícios que podem estar lá no site sqlweb.com.br. Vou excluir todos os contratos que tiveram início no primeiro semestre do ano. Ou seja, o que significa isso? Significa que o mês... O que é o mês do início? É aqui, ó, fevereiro, abril, dezembro, setembro, abril, dezembro, outubro, agosto, outubro, março e abril. É o mês do início. Ele é menor do que 7. Se ele é menor do que 7, esse contrato teve início no primeiro semestre do ano. Então, eu estou mandando o software de banco de dados apagar todos os contratos que tiveram início no primeiro semestre do ano, de qualquer ano. Vamos executar isso? Vamos ver o que sobrou aqui? Você vai ver que agora todos os contratos que ficaram são a partir de julho. Olha aqui, dezembro, setembro, dezembro, outubro, agosto, outubro. Ou seja, todos aqueles contratos que tinham na data de início o mês entre janeiro e junho foram excluídos. Com isso, eu espero que vocês estejam percebendo que no delete eu especifico qual é a tabela e depois eu informo na cláusula where critérios para que o software de banco de dados separe apenas as linhas que eu desejo excluir. Vou dar mais alguns exemplos. Deixa eu ver aqui. Se eu apagar os contratos, todos, eu fico com os inquilinos liberados para serem excluídos. Então, deixa eu apagar esses contratos todos aqui. Todos os contratos. Pronto, tabela de contratos ficou vazia. Se eu não tenho contratos, consequentemente, os inquilinos estão liberados. Eu poderia simplesmente aqui, por exemplo, exercícios que a gente já fez, eu quero apagar os inquilinos que têm o nome iniciado com a letra M. Então eu tenho Manuela, Marcelo, Marcelo. Então vamos lá. Recapitulando. Inquilinos que começam o nome com a letra M. Nós temos esses 3 aqui, eu vou deixar eles marcados. Então, caramba, digitei errado. Mania de dar um Ctrl S em vez de Ctrl A. Pelete from inquilinos. Quando left, nome, vírgula 1, igual, ou posso usar o like também, né? Posso fazer com like. Aí é o que eu falei para vocês. Tudo que nós estudamos no where para o comando select podem ser usados também aqui no delete. O where sempre terá a mesma finalidade. Na cláusula where, eu especifico critérios para... Oi? O where, aí tem os critérios, né? E nesses critérios, geralmente, a gente usa funções.
É uma das possibilidades que eu tenho. Se para separar os dados que me interessam, eu preciso usar uma função como essa left, porque eu preciso pegar só a primeira letra do nome, eu posso usar todas aquelas funções que nós estudamos. Mas eu poderia fazer um exemplo mais simples. Eu quero, quando o ID for maior do que 6 ou menor do que 5, posso colocar esses critérios simples também, que não utilizam funções. Então, a cláusula where, ela sempre vai ser processada pelo software de banco de dados como uma ferramenta de filtro que separa dados que interessam dos que não interessam. Os dados que interessam, se for um delete, eles interessam para ser excluídos. Se for um select, eles interessam para ser consultados e serão devolvidos numa matriz após o processamento do comando. Então, tudo aquilo que a gente estudou na cláusula where lá no select, vale aqui para o delete também. Então, vou deletar os inquilinos que têm o nome iniciado com a letra M. Que são esses três aqui, ó, Manuela, Marcelo e Marcelo. Vamos ver? Executar. Ok. Processado, ele até me falou que são 3 linhas afetadas. Por que 3 linhas? Os inquilinos 12, 13 e 14. Manuela, Marcelo e Marcelo. Vamos atualizar? Perceba que 12, 13 e 14 já eram. Foram excluídos. Alguma dúvida, gente, com relação ao delete? Lembre-se que eu posso fazer mais. Olha só. Eu vou apagar agora os que terminam com a letra... vou apagar os que começam com a letra D ou código menor que 4. Vejam que são 2 critérios. Então, vamos lá. O nome começa com a letra D ou o ID menor do que 4. Aí, não vai ser excluído ninguém. Porque... Exatamente. Porque menor que 4 são só esses 3. E como não tem nenhum aqui com a letra D, não vai ser excluído ninguém. Entendeu? Porque precisa ser ID menor que 4 e primeira letra D. Então, eu vou colocar o OR. Então, nesse caso aqui, todos que têm a primeira letra do nome igual a D ou o ID menor que 4, eu estou falando, então, de... Estou falando desses 3 aqui, porque o ID é menor que 4. E estou falando desses 3 aqui, porque o nome começa com a letra D. Então, 1, 2, 3, 6, 7, 8 irão desaparecer após o processamento desses comandos de exclusão. Executou. Consultou. Já era, ó. 1, 2, 3 sumiu. 8, 9, 7, 8, 9 também sumiu. Certo? Então, comando delete, alguma dúvida? Nenhum. Galera de casa, tudo bem também, né? Então, vamos para o próximo. Vimos aqui o delete. Deixa eu voltar. No 6. É no anterior, né? Update. O update, gente, nós vamos trabalhar da sintaxe dele da seguinte forma. Deixa eu deixar a tabela de bairros aqui, vai ser a nossa vítima agora. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Inquilino sobrou? Sobrou alguns inquilinos. Vamos brincar com alguns inquilinos primeiro. Nós vamos pensar o comando update de 2 formas. Update, o nome da tabela. Sempre será update, o nome da tabela. Sempre será update, o nome da tabela. O delete será sempre delete from, o nome da tabela. Como o update é um comando que solicita a alteração de dados,
eu preciso informar quais dados eu desejo alterar. Então, vou alterar a tabela inquilinos. Altera dados, exatamente. O update altera dados da tabela. Estou olhando para a tabela de inquilinos. A tabela inquilinos eu tenho ID e nome. Então, olha só que loucura que eu vou fazer com essa tabela. Eu preciso especificar o que eu desejo alterar. E eu faço isso usando o set. O que eu posso alterar na tabela de inquilinos? Eu posso alterar o ID e posso alterar também o nome do inquilino. São duas informações que eu posso alterar, ó, ID e nome. E eu vou alterar as duas de uma vez. Eu vou alterar o ID. O que eu vou colocar no ID? O ID será igual a ele mesmo mais 5. Então, será colocado, e eu vou até aumentar isso aqui mais um zoom, mais um pouquinho. Será colocado na coluna ID da tabela de inquilinos o resultado da expressão matemática ID mais 5. Então, o inquilino que tinha o ID 4 passará a ter o ID 9. O que tinha ID 5 passa para 10 e assim sucessivamente. E no nome do inquilino, preciso separar aqui por vírgula. Por que eu preciso separar por vírgula? Porque eu estou alterando mais de um. O nome será XXX. Então, percebam que, neste comando, eu estou mandando alterar a tabela inquilinos. Onde? Set. Qual será o conteúdo da coluna ID? O resultado da expressão matemática, ID mais 5, vírgula, quero alterar também no mesmo comando, ao mesmo tempo, a coluna nome. Colocando dentro da coluna nome, 3x. Vamos executar. Executado. Processado com sucesso. Deu erro. Ah, tivemos um problema. O que aconteceu? Quando ele pegou o 4 e somou 5, deu 9, só que o 9 já existe. Deu conflito, ele não conseguiu processar o comando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, eu vou somar 20, tá? Para não dar esse problema. Então, eu vou somar um 20 aqui. Isso aqui é um negócio bem escroto, tá? Dificilmente você vai fazer um troço desse. Mas eu quero mostrar nesse comando para vocês que eu consigo alterar mais de uma coluna ao mesmo tempo. Numa mesma alteração, eu posso mexer em mais de uma coluna, simplesmente separando com vírgula aqui, tá? Vamos processar de novo esse comando, agora somando 20. Executar. 6 linhas afetadas. Vamos ver como é que ficou essa tabela agora. São essas 6 linhas. Ele alterou tudo. Vamos clicar aqui. Olha o que aconteceu. O ID ficou o que tinha mais 20 e o nome X. O que é que vocês perceberam com esse comando? Que eu fiz um comando update, como eu não usei a cláusula where, ele alterou a tabela inteira. Então, o que você conclui? Delete e update. Se não tem a cláusula where, o efeito da exclusão ou o efeito da alteração será na tabela inteira. Certo? Se eu fizer aqui, ó, alterar a tabela inquilinos. Na coluna nome eu quero colocar Pirituba. Executar. O que aconteceu com a tabela? Olha lá. Na coluna nome, de todas as linhas, teve alteração Pirituba. Isso me faz lembrar uma vez com um estagiário numa empresa, um usuário pediu para resetar a senha e ele, não sei o que deu na cabeça do estagiário, ele entrou dentro do banco de dados e foi lá e falou, vou fazer um update
na senha daquele usuário e vou colocar null. Tinha lá era criptografado, então tinha lá um XYZW7015, um código lá que era a senha criptografada daquele usuário. Ele até pensou inteligente, o estagiário, só que o estagiário 90% das vezes faz merda. Aí o que o estagiário fez? Update, senha igual a null, e ele esqueceu de pôr a cláusula where. Ai, nossa, resetou tudo. Resetou a senha dos 4.000 usuários que tinha no sistema, todo mundo perdeu acesso no sistema. O que você faz com o estagiário uma hora dessa? Se a empresa está num prédio e o escritório é no 15º andar, você joga ela no estagiário lá de cima. Esqueceu, Na hora o telefone começa a tocar. O usuário, não estou conseguindo acessar o sistema. E aí toca telefone para todo lado. Porque imagina uma empresa com 4, 5 mil funcionários, todo mundo perdeu o acesso. O que você faz numa hora de desespero dessa? Procura um backup, gente. Arruma um backup da tabela de usuários aí. Qual que é o mais recente que a gente tem? Tem o de ontem à noite. Tomara que ninguém tenha alterado a senha de ontem à noite para agora. Então pega o backup da tabela de ontem à noite e vamos ressuscitar. Aí você pega o backup da tabela de... Pensa. Tá vendo o perigo de um comandinho desse? Normalmente, não é prudente que nenhum profissional de TI tenha acesso ao banco de dados que está em funcionamento. Qualquer procedimento de manutenção, alteração que vai ser feito no banco de dados que está em funcionamento tem que ser muito planejado, tem que ser muito ensaiado. Quando eu trabalhava numa empresa, era muito comum a gente ter que fazer atualização no banco de dados do cliente. E o que eu fazia? Durante as semanas na empresa, eu criava uma estrutura que era uma réplica da situação real do cliente. Então, o que eu fazia? Eu pegava um backup do cliente, do banco de dados, e montava em outra máquina uma réplica idêntica do que estava funcionando no cliente. E aí eu pegava todos esses procedimentos, todos esses comandos update, delete, drop, tudo isso que precisava processar no banco de dados do cliente e fazia 3, 4 vezes no ambiente de testes. Aí eu deixava os arquivos, eu usava arquivo texto. Igual eu estou pegando esse arquivo em texto que eu vou mandar para vocês, era esse arquivo texto. Vocês viram que eu executei o arquivo inteirinho de uma vez só? E ele gerou o banco de dados bonitinho? Então, exatamente. Então eu gerava todos os procedimentos, todos os passos necessários para mudar o banco de dados no arquivo texto e refazia 2, 3 vezes num ambiente de testes. E depois, a cada vez que eu fazia isso, eu mandava rodar o sistema, gerar os relatórios para ver se estava tudo funcionando. Então era um trabalho de equipe. E aí, como essa empresa ela não funcionava aos finais de semana, quando a empresa fechava na sexta, 6 da tarde, a gente chegava para trabalhar. E ficava executando os procedimentos no final de semana. Para quando o cliente voltasse para trabalhar na segunda de manhã, estava tudo bonitinho funcionando. E mesmo assim, a primeira coisa que a gente fazia na sexta-feira, antes de rodar tudo aquilo que foi ensaiado, era fazer várias cópias de segurança. Porque se no sábado à tarde, no domingo de manhã, desse algum problema, ou alguma coisa acontecesse de errado, a gente restaurava a situação de sexta à noite e adiava o processo de mudança para o outro final de semana. Então tudo isso tem que ser muito planejado, porque vocês estão vendo que esses comandos delete e update são muito perigosos. Muito perigosos. Bom, agora eu quero mostrar para vocês que o comando update ele pode ser executado também com a cláusula where. E aí, a cláusula where no comando update tem a função de selecionar quais linhas receberão aquela alteração. Para isso, eu vou mudar de tabela aqui, tá? Vou pegar a tabela de bairros. Deixa eu pegar a tabela de bairros aqui. Eu acho que a gente tem os bairros aqui, não tem? Ó, temos aqui a tabela de bairros intacta. Então, se eu quero mudar aqui, ó, coincidentemente, o bairro número 4, eu escrevi errado.
Ficou Olida. Faltou o N de Olinda. Quero corrigir isso. Então, eu vou fazer update, a tabela de bairros. A coluna é nome. Então, a coluna nome, eu quero alterar para Olinda. Mas eu vou fazer isso para o bairro de ID igual a 4. ID igual a 4. Então, vejam que a cláusula where, que foi muito utilizada por nós no comando select, e que nós vimos que também pode ser usada na cláusula delete, também deve ser usada na cláusula where. Para quê? Para especificar quais linhas da tabela devem ser alteradas, sofrer aquela mudança. Então, vou processar esse comando. Vou atualizar aqui e vejam que agora a linha 4 da tabela de bairros e D8, conjunto Uberaba, também ficou errado. Vamos lá. A linha, o bairro de D8, o correto é... Será que meu teclado está com problema? Conjunto o quê? Conjunto Uberaba. Então, nós vamos alterar a tabela bairros, colocando na coluna nome conjunto Uberaba, quando o ID for 8. Executar. Processou. Na hora que a gente atualizar aqui, conjunto Uberaba. Agora ficou correto. Certo? Então, resumo da ópera. A cláusula where é fundamental. Tudo que nós estudamos na cláusula where no select vale também para o delete e para o update. A cláusula where no select especifica quais linhas devem ser devolvidas para consulta. A cláusula where no update especifica quais linhas devem receber as alterações que você especificou. A cláusula where no delete especifica quais linhas devem ser excluídas. Esse é o resumo da ópera. Sim? Certinho? Dúvidas, galera de casa? Sussa? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Na próxima semana, de posse desse nosso banco de dados de imobiliária, que vai ser um banco de dados bem mais complexo, com muitos dados, nós vamos retomar os estudos do comando select, porque eu preciso dar uma reforçada no group by, que a gente está estudando, e com um banco de dados assim mais completo e mais complexo, vai ser possível fazer exercícios mais complexos. E ele também será importantíssimo para a gente poder dar sequência na parte de banco de dados, onde nós vamos estudar os comandos de acesso, o select, com utilização de mais de uma tabela. Eu vou pegar o arquivo texto que o senhor vai enviar e eu vou digitar. Certo. Porque precisa revisar algumas coisas do banco de dados. Ótimo. Você pode pegar o arquivo texto, pode digitar. A única coisa que eu vou te pedir é que antes de me mandar os seus comandos insert dos seus contratos, você faça o teste para ver se eles processam direitinho, que a gente evita de erro. Apesar que eu vou fazer essa conferência também, mas se vocês fizerem antes, a gente evita comandos errados. Galera, daqui mais uns 5, 10 minutinhos, aliás, eu já estou com o arquivo texto pronto aqui, eu já inseri os create table, inclusive já fiz aquele teste com ele, então eu vou já aqui enviar no grupo do WhatsApp da turma o arquivo texto, e daqui uns 5, 10 minutinhos eu já estou subindo essa aula de hoje para o YouTube também. Alguma pergunta da galera de casa? Acho que nenhuma. De boa? A galera aqui também, Sussa? Beleza, pessoal? Então, estamos encerrando aqui.
Bons estudos para vocês aí. A gente se vê na sexta-feira. Um abraço. Até mais. Obrigado, professor. Até mais.